Pessoal, boa noite, tudo bem? Vou estar apresentando aqui sobre o nosso trabalho, a questão 3. O que é um regime autoritário? Uma forma de governo caracterizada por forte concentração de poder nas mãos de um líder ou pequeno grupo, com limitações severas às liberdades individuais e pouca ou nenhuma participação popular nas decisões políticas. Vou apresentar algumas das características do regime autoritário. A primeira delas é a concentração de poder. O poder político ele é centralizado em uma figura ou um grupo, e não há uma divisão efetiva entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Segundo tópico, há uma ausência ou manipulação das eleições. As eleições, se elas ocorrerem, elas não são livres e nem justas. E muitas das vezes há fraude, repressão, oposição e inexistência de partidos concorrentes. Uma terceira característica seria a restrição de liberdades individuais, liberdade de expressão, de imprensa, de associação e de manifestação são severamente limitadas. Inclusive, a censura e a perseguição a dissidentes, elas são comuns. Um quarto tópico seria a repressão política, o uso das forças de segurança para intimidar, prender ou eliminar opositores políticos, tortura, exílio e execuções, elas podem ser utilizadas como instrumentos de controle também. Quinto, os controles dos meios de comunicação. A mídia está sob controle estatal ou fortemente vigiada. Há aquela propaganda governamental que é usada para manipular a opinião pública. Um sexto tópico seria a ausência de Estado de Direito, né? As leis não se aplicam de maneira igual para todos. O sistema judiciário ele pode ser usado como uma ferramenta política. Há também a ideologia oficial oculta à personalidade, que seria o regime pode impor uma ideologia dominante, o líder pode ser idolatrado como uma figura salvadora ou infalível. E pouca ou nenhuma participação popular, seria outro tópico. A população tem pouca influência nas decisões do governo, os mecanismos de participação democrática eles são inexistentes ou simbólicos. Um tópico seria a estabilidade pelo medo e controle. A ordem social é mantida por meio da repressão, vigilância e medo. Uns exemplos históricos que nós temos são a Alemanha nazista, do Adolf Hitler, a União Soviética sob o comando de Stalin, a ditadura militar no Brasil de 64 a 85 e a Coreia do Norte atualmente. Apresentando agora sobre o que foi o Plano Cohen, né? O Plano Cohen foi um documento forjado que foi utilizado como justificativa para o golpe que instaurou a ditadura do Estado Novo sob Getúlio Vargas. Esse plano, né, falso plano, suposta organização comunista planejava, eram greves e desordens, atentados contra a autoridade, invasão de propriedades privadas, implantação de um governo comunista. Quem criou? Criado por Olímpio Mourão Filho, membro da Ação Integralista Brasileira, era um exercício fictício de guerra psicológica que não tinha intenção de ser levado a público. Como é que foi usado? O governo Vargas apresentou o plano como uma ameaça real, gerando medo na população, foi amplamente divulgado pela imprensa oficial. Algumas consequências foram o fechamento do Congresso, o cancelamento das eleições de 1938, a imposição de uma nova Constituição autoritária e esse regime ditatorial do Estado Novo que durou de 37 até 45. Alguns tópicos agora sobre a Constituição de 1937. O contexto histórico dessa Constituição ela foi outorgada em 10 de novembro de 1937 pelo Getúlio Vargas. Ela marcou o início do regime do Estado Novo, de 37 a 45. Foi inspirada na Constituição fascista da Polônia, daí que veio o apelido polaca. Foi elaborada por Francisco Campos, que na época era o ministro da Justiça. Algumas características gerais, ela era outorgada e não aprovada por uma Assembleia Constituinte, era centralizadora e autoritária, suspendeu as liberdades democráticas e garantias individuais, instituiu um executivo forte e fragilizou o legislativo. Sobre o poder executivo, o presidente com mandato limitado e possibilidade de reeleição podia fechar o Congresso Nacional e legislar por decretos de lei. Nomeava também inventores para os estados, que não tinham autonomia estadual. O poder legislativo, no Congresso, poderia ser dissolvido a qualquer momento pelo presidente, praticamente sem independência ou poder real. Havia também uma redução da autonomia legislativa dos estados. Sobre o poder judiciário, sofreu fortes restrições, liberdades civis como habeas corpus elas foram limitadas para crimes políticos e a justiça estava subordinada ao regime autoritário. Os direitos e garantias individuais, a liberdade de expressão, imprensa, associação, elas foram duramente limitadas, a legalização da censura prévia e da repressão política, proibição de greves e manifestações trabalhistas. Sobre a organização social e econômica, foi introduzida a Justiça do Trabalho,
manteve algumas diretrizes da legislação trabalhista de Vargas, controlava os sindicatos por meio do atrelamento ao Estado. Outras disposições seriam que os partidos políticos eles foram extintos e houve também a implantação de um regime nacionalista, autoritário e anticomunista. Houve também uma rejeição formal do liberalismo clássico e da democracia representativa. A vigência, né, dessa Constituição de 37 foi de 10 de novembro de 37 até 29 de outubro de 45, onde aconteceu a queda Vargas e a Constituição foi substituída pela Constituição de 1946, que retomou o Estado Democrático de Direito. Agora, pessoal, a gente vai apresentar algumas imagens que fazem referência ao filme. A primeira delas, o aluno fala o seguinte: o que falta à nossa geração é um objetivo comum que una todos nós. Isso lembra muito as questões tribalistas, né, de nacionalismo que ocorriam antes desses regimes autoritários serem instaurados. A segunda foto faz relação à parte do filme onde as alunas elas são barradas de participar do evento, porque elas não estão vestidas adequadamente, elas não fazem parte do grupo. A terceira imagem remete à parte do filme onde elas tentam espalhar alguns panfletos informando algumas informações sobre a onda e alguns acontecimentos que vêm ao longo do filme ocorrendo. A quarta imagem, o professor pergunta, né, aos alunos, então, o que falta, né, se realmente o que levaria a ter outra ditadura e se seria possível na Alemanha que tivesse uma nova ditadura. E os alunos, muito convictos, eles dizem que não, que a gente já tem conhecimento sobre como que isso pode acontecer, né, meros leigos. Na imagem 5, né, que é a nossa última imagem, a gente vê a aluna chegando dentro de sala sem estar com a camiseta branca, o que nos leva a pensar que os alunos, no momento, pensaram que ela não faria parte do grupo por ela não estar vestida adequadamente. Então, ela foi ali excluída do grupo, levando então a gente à nossa última pergunta. Pessoal, a nossa última pergunta aqui, a nossa última parte do trabalho, faz referência à pergunta principal que foi apresentada pelo nosso professor na prova. Como é que o medo, a manipulação e a promessa de ordem, elas são ferramentas poderosas que podem levar uma sociedade a aceitar essas medidas autoritárias, né? Esses elementos, eles têm sido usados ao longo da história por líderes e regimes para consolidar o poder e restringir algumas liberdades individuais ou todas, né? O primeiro tópico seria o medo, né, que é aquela sensação de ameaça constante, é uma das emoções que são mais primárias e influentes no comportamento humano. Quando a sociedade ela enfrenta ameaças reais ou percebidas, por exemplo, crises econômicas, insegurança, terrorismo, guerras ou pandemias, a população ela tende a buscar proteção e estabilidade, né, que é uma resposta emocional. Em alguns contextos de medo, as pessoas estão mais dispostas a abrir mão de liberdades em troca dessa segurança. Um exemplo histórico disso foi o 11 de setembro nos Estados Unidos, né, onde houve aquela aceitação popular para algumas medidas do Patriot Act, né, Ato Patriótico, que ampliou a vigilância estatal em nome da segurança nacional do país. O segundo tópico influente na pergunta é a manipulação, né, que é aquele controle de narrativa, onde os governos ou os grupos autoritários eles frequentemente manipulam informações ou exploram os sentimentos coletivos para moldar a opinião pública. Tem também o uso da propaganda, né, que são mensagens que demonizam os inimigos internos ou externos, por exemplo, imigrantes, opositores políticos, minorias, que elas são usadas para justificar algumas ações repressivas. A censura e a desinformação também, por exemplo, o controle de mídia e propagação de fake news, elas enfraquecem o pensamento crítico e dificultam ali a organização de resistência. O terceiro tópico é a promessa de ordem, né? A ilusão da estabilidade. Vários líderes autoritários, ao longo dos tempos, eles frequentemente se apresentam como salvadores, capazes de restaurar a ordem, resolver os problemas que afligem a sociedade. Aí vem todo aquele discurso messiânico, né? Quando se posiciona com uma única alternativa à bagunça, ao caos. Aí o autoritarismo ganha apoio popular.
Tem também aquele efeito psicológico, né? Em tempos de estabilidade, a promessa de controle rígido pode parecer mais atraente do que a incerteza da democracia, né? Quando a população está assustada, desinformada e cansada do caos, torna-se mais vulnerável a aceitar esse tipo de líder, que promete solução rápida e simples, mesmo que isso custe a liberdade. Esses líderes, né, por sua vez, utilizam o medo para justificar a repressão, a manipulação das informações para manter o apoio e manter o discurso de que só com medidas duras é possível garantir ordem, né? Uma vez instaurado, o autoritarismo ele tende a se perpetuar, pois suprime os mecanismos que permitem sua contestação, que é a imprensa livre, as eleições justas e a oposição política.